Sejam muito bem-vindos a mais um portal de notícias. Aqui eu vou trazer notícias para vocês, as principais que estão bombando no mundo da política. E entre elas, o que aconteceu ontem na Rede Globo. Artistas despreparados passaram vergonha. Em um debate fervoroso, ele, Pablo Marçal, deu um show. Uma enxurrada de críticas que a Globo levou para ele, mas ele bateu cada uma no peito. E, gente, vale a pena ver este vídeo. E mais, ainda temos declarações fortíssimas de jornalistas sobre ele, Rodrigo Pacheco, e tem até mesmo pedido de prisão. Então, como vocês podem ver, este vídeo realmente está imperdível. Então, pega a pipoca e vem comigo, porque o vídeo de hoje promete. Despreparados, jornalistas da Globo ficam desnorteados com Pablo Marçal. Foi um verdadeiro show de horrores. Gente, quanta vergonha. Marçal foi certeiro com cada um deles. Deu pena de jornalista da Globo News escalados para a entrevista de Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo. A bancada da emissora foi triturada. O desespero da fiel adoradora do governo, Daniela Lima, foi algo patético e sem noção. Mas o desespero maior quem passou foi ela, Daniela Lima. Essa sim foi envergonhada. Entre outros, Gerson Camarote, nem se fala, gente. Quando o Marçal tocou no nome de Lula, eles enlouqueceram. E aí vocês vão ver o que aconteceu. Eu queria saber do senhor de forma clara. Isso não constrange o senhor? Está no partido? Claro, isso é totalmente constrangedor. Precisava de gente trabalhador e honesta, tem esse tipo de gente lá. O que eu posso fazer? Camarote, posso fazer um complemento muito rápido? O presidente do PRTB é o Leonardo Avalanche. Sim. O senhor o conhece desde quando? Desde agora das eleições. O senhor não é amigo de infância do Avalanche? Jamais, não tem conhecimento disso nunca. O senhor começou, a primeira vez que o senhor viu foi agora há Foi pouco. um amigo, Sérgio Lima, que indicou, falou, você está sem partido de última hora. Eu fui e entrei de última hora. E realmente, o que você falou é o que eu sinto, constrangido. Eu não tenho amor por bandido de nenhum. Se a pessoa for comprovado que é bandido... E o Renato Cariani é seu amigo, o influencer eu participei de um desafio com ele, fiquei amigo dele por causa disso, acredito na inocência dele. E no Brasil, todo mundo tem o direito, tem a Constituição Federal funcionando ainda. Ao contraditório, a ampla defesa. Se ficar provado, espero que ele pague. Se não ficar, eu quero ver quem vai devolver a honra dele por tanto ataque que alguém fez contra ele. Ele mudou minha vida, inclusive. Olha, ele é acusado... Perdi 25 quilos por causa dele. Por tráfico de droga. Que fique comprovado. Se provar, pague. Se não provar... Como é que o senhor justifica essa proximidade com um réu por tráfico de drogas? Ele é o maior influenciador de fitness do Brasil. Ele me desafiou num podcast. Eu não vou pegar a ficha criminal da pessoa, vamos lá, o que você está devendo e para quem? E outra coisa, se isso fosse alguma coisa, a gente não aceitaria o presidente Lula ser presidente. Ele que desviou mais de 1 trilhão com a quadrilha que ele tinha, ele recebeu 9 anos de cadeia, 9 juízes, 3 instâncias, depois de 580 dias, por uma graça de alguém que é amigo na política, foi e descondenou ele. Se aqui fosse um lugar para discutir moralidade, a gente tinha que tirar o presidente do Brasil. Candidato. Aqui está falando de... Não, está falando de justiça, de lógica. De facção criminosa. Mas é uma facção aí também. O PT é uma facção criminosa. O que é isso aí? O que eles fizeram no Brasil, vocês esqueceram? Candidato. Se for para moralizar, nós precisamos falar do assunto do jeito que ele é. Candidato. Porque do jeito que você está falando, está concorrendo a vaga para pastor, para padre aqui. Você tem que falar do seu partido. Eu tenho que falar do Brasil. A pergunta... Depois da desmoralizada que o PT... Só um pouquinho. Depois que o PT fez o que fez, Camarote, aqui não é uma discussão disso, não. Eu topo discutir todas as coisas. Inclusive, eu fui injustiçado. Eu respondi processo criminal. Prescreveu esse processo. Eu odeio injustiça. Vocês podem arrebentar com o que quiser pra cima de mim. Se for pra moralizar, vamos moralizar direito. Eu não tô pedindo vaga pra ser padre, nem pra pastor aqui, não. Candidato. Você quer a política real. Deixa eu falar. Mas o melhor ainda está por vir. O desespero bateu forte, foi na hora que ele tocou no nome de Lula. Aí, gente, eles subiram o tom. Gerson Camarote ficou totalmente sem fala. Se a pessoa for comprovado que é bandido... E o Renato Cariani é seu amigo, o influencer eu participei de um desafio com ele, fiquei amigo dele por causa disso, acredito na inocência dele. E no Brasil, todo mundo tem o direito, tem a Constituição Federal funcionando ainda. Ao contraditório, a ampla defesa. Se ficar provado, espero que ele pague. Se não ficar, eu quero ver quem vai devolver a honra dele por tanto ataque que alguém fez contra ele. Ele mudou minha vida, inclusive. Olha, ele é acusado... Perdi 25 quilos por causa dele. Por tráfico de drogas. Que fique comprovado. Se provar, pague. Se não provar... Como é que o senhor justifica essa proximidade com um réu por tráfico de drogas? Ele é o maior influenciador de fitness do Brasil. Ele me desafiou num podcast.
Eu não vou pegar a ficha criminal da pessoa, vamos lá, o que você está devendo e para quem? E outra coisa, se isso fosse alguma coisa, a gente não aceitaria o presidente Lula ser presidente. Ele que desviou mais de 1 trilhão com a quadrilha que ele tinha, ele recebeu 9 anos de cadeia, 9 juízes, 3 instâncias, depois de 580 dias, por uma graça de alguém que é amigo na política, foi e descondenou ele. Se aqui fosse o lugar para discutir moralidade, a gente tinha que tirar o presidente do Brasil. Candidato. Aqui está falando Não, está falando de justiça, de lógica. de facção criminosa. Mas é uma facção aí também. O PT é uma facção PCC. criminosa. O que é isso aí? O que eles fizeram no Brasil, vocês esqueceram? Candidato. Se for para moralizar, nós precisamos falar do assunto do jeito que ele é. Candidato. Porque do jeito que você está falando, está concorrendo a vaga para pastor, para padre Só aqui. tem que falar do seu partido. Eu tenho que falar do Brasil. A pergunta... Depois da desmoralizada Paulo. que o PT... Só um pouquinho. Depois que o PT fez o que fez, Camarote, aqui não é uma discussão disso, não. Eu topo discutir todas as coisas. Inclusive, eu fui injustiçado. Eu respondi processo criminal. Prescreveu esse processo. Eu odeio injustiça. Vocês podem arrebentar com o que quiser pra cima de mim. Se for pra moralizar, vamos moralizar direito. Eu não tô pedindo vaga pra ser padre, nem pra pastor aqui, não. Candidato. Você quer a política real. Deixa eu falar. Não quer ser o líder da direita. Não precisa. Esse não é o objetivo do Eu quero é que tenha 1000 Bolsonaros, eu quero que tenha 1000 Pablos, eu quero que tenha 1000 Nicolas, eu quero Mas tem espaço para os dois líderes? Você falou que ele é o maior líder. Ele é o maior, ninguém vai tirar isso dele. Nem o senhor. Mas pra quê? Eu não quero esse peso, eu não quero ser o cara, nada disso, só quero servir o povo de São Paulo. Preocupar com a minha, que já está aqui bem encaminhada. Mas ele está preocupado com a eleição do senhor, é isso que a gente está falando. Está preocupado com o domínio dessa base que o senhor já viu o senhor falando. Eu não quero tomar nada do Bolsonaro, não. A liberdade não tem dono. É isso. Eu não estou assumindo liderança de Bolsonaro. Bolsonaro, ele tinha 3 ações que estavam tornando ele inelegível. Inclusive, deixa registrado que eu acho injusto. Reverteu uma, falta reverter 2. Vai ter meu apoio para a presidência em 2026, que eu sei que ele vai conseguir reverter. Eu imagino que ele está apoiando o Centrão para conseguir reverter essa inelegibilidade, eu entendo ele. Só que a gente não pode entregar São Paulo para pessoas que não têm os mesmos compromissos que a gente. Eu entrei nessa eleição, eu não ia disputar a Prefeitura de São Paulo. Quando eu vi sacando o Salles, eu percebi, mas como é que vai ficar 2 esquerdistas de um lado e o outro do outro? Eu não sou contra o cara que é esquerdista disputar a eleição. Desce o bambu, faz o que você quiser. Agora, dos 2 lados, o esquerdista, estava todo mundo feliz. Não, já vai dar segundo turno aqui, vai dar não. Aí eu abri um vídeo, não sei se vocês chegaram a olhar, eu fiz um vídeo. Se em 30 dias não aparecer alguém com mentalidade de riqueza, alguém que quer transformar a cidade e não tiver princípios e valores que a gente defende, pode me considerar candidato. Candidato, eu queria... Como vocês puderam perceber, ele, Pablo Marçal, não é o candidato do sistema. Vale lembrar que nas eleições também, na época de Bolsonaro, tinha um pré-candidato ao sistema. E nós sabemos quem é. Desta vez, ele, André Janones, também quer fazer o que ele fez na época de Bolsonaro, para tentar fazer com que ele, Guilherme Boulos, venha ganhar as eleições. E olhem esta notícia. Urgente, Janones declara guerra a Pablo Marçal e diz que fará um movimento parecido com o que foi feito contra Bolsonaro. Aspas, eu me disponho a fazer um movimento na rede semelhante ao que fizemos a eleger o presidente Lula. Vocês lembram quanta sujeira? Quantas fake news? E olha que nenhuma delas, Alexandre de Moraes cortou as contas de Janones. É lógico que não, né? Mas quando é da direita, eles vão e chegando. Tudo para acabar com a direita no Brasil. Enquanto isso, o pedido de impeachment está a todo vapor. Querem, de qualquer maneira, colocar ele, Alexandre de Moraes, na berlinda, para que ele venha, pelo menos, a ser votado pelos senadores. Até mesmo porque foi lá que ele foi sabatinado. Mas Rodrigo Pacheco vem fazendo o quê? Sentando em cima de cada pedido de impeachment. Mas o jornalista Rodrigo Constantino, revoltado com isso, resolveu dizer algumas verdades para Pacheco. Mas antes de eu trazer este vídeo para vocês, que tem até pedido de prisão, olhem primeiro essa notícia. Pacheco deixa escapar ansiedade com manifestações pelo impeachment de Moraes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comentou sobre as manifestações previstas para o dia 7 de setembro na Avenida Paulista, que pedem o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do STF. Embora tenha destacado que não cederá às pressões para abrir o processo de impeachment, Pacheco deixou escapar sua ansiedade ao admitir que as manifestações podem influenciá-lo, utilizando o termo, aspas, sensibilizar ao falar sobre protestos marcados para o Dia da Independência. Ao falar sobre protestos marcados para o Dia da Independência, aspas, o que for para me sensibilizar vai ser muito bem
bem-vindo. Não adianta querer me pressionar, porque na base da pressão não vai em lugar nenhum. Fecham aspas, declarou Pacheco. Como presidente do Senado, cabe somente a ele decidir essa abertura de impeachment. E olha o que vai dizer ele, Rodrigo Constantino, mandando um recado diretamente para o presidente do Senado. Rodrigo Pacheco é cúmplice de Alexandre de Moraes. Isso tem que ficar muito claro. Ele hoje, eu acho que ele tinha que ser preso. Ele hoje está obstruindo a justiça. Ele está impedindo o funcionamento do mecanismo de freios e contrapesos previsto na Constituição. É um senador, com muito poder, infelizmente, sentando em cima dos pedidos vários de impeachment de ministros, em especial do ministro Alexandre. E ele, então, impede que milhões de brasileiros com seus representantes no Senado possam exercer um voto para avaliar e julgar o caso. Ele impede de ir a plenário. Ele obstrui, ele é cúmplice. Rodrigo Pacheco não se elege vereador em Belo Horizonte. Rodrigo Pacheco morreu politicamente. Ele cavou a própria cova. Agindo dessa forma cúmplice com Alexandre de Moraes e ainda debochando de quem está lutando com todo o perigo que isso representa para poder tirá-lo do STF e parar, então, de perseguir pessoas inocentes, de criar crime de opinião, de instaurar um estado de exceção no país, ele chamar isso de lacração. Esse sujeito merece a lata do lixo da história e não tenho a menor dúvida de que é para lá que ele vai. Como vocês podem perceber, é aí, né, gente? Um cúmplice do outro, assim como vem dizendo ele, Pablo Marçal, que Ricardo Nunes, na verdade, é cúmplice da esquerda. E é ela, a jornalista Ana Paula Henkel, que vai dizer o porquê que não devemos apoiar Ricardo Nunes. E vocês vão perceber que realmente Pablo Marçal tem muita razão sobre isso. Não, eu só queria acrescentar mais uma coisa aqui na nossa resenha, né, com os nossos amigos virtuais também, porque é tanto pratinho para a gente rodar, tanta coisa para a gente tentar consertar no Brasil, e eu acho que olhando para frente, tentando enxergar a floresta, né, e não apenas as árvores, nós temos que lutar também pelas candidaturas independentes, porque ser refém de partido é um problema sério. Bolsonaro apoiar Nunes não dá. Não dá. Simplesmente não dá. E ter que ele apoiar, não, ele ter que apoiar por causa de decisões partidárias, isso é um absurdo. Então, nós temos que também colocar isso no nosso radar. A luta pela candidatura independente, seja no âmbito municipal, no âmbito estadual, para a Câmara, para o Senado, por que não? Hoje, com o advento, né, das redes sociais, e claro, né, se o Alexandre de Moraes deixar, e os tribunais regionais eleitorais, ou o TSE também, porque o que fizeram com Pablo Marçal também se feriu a lei, então derruba aquele post que feriu a lei eleitoral, mas derrubar perfis dessa maneira, né, sem sequer o processo legal ter acontecido, isso é preocupante. Agora, uma candidatura independente com redes sociais protegidas pela liberdade de expressão o que mais a gente pode sonhar. Aqui nos Estados Unidos é isso. Deixa todo mundo falar o que quer. Se entrou no campo da calúnia, da injúria, da difamação, aqui nos Estados Unidos, assim como no Brasil, tem as suas leis para isso. Mas deixem os candidatos falar à vontade e o povo decidir. Agora, imaginem esse cenário. Os candidatos falam o que pensam, o povo questiona, os candidatos acusam uns aos outros, se entrar no campo da injúria, difamação, entram com um processo, e candidaturas independentes, sem depender de partido, cada um apoia aquele que tem é mais alinhado com um lado do espectro político-ideológico. Então, só para a gente colocar no radar,
tanta coisa para a gente lutar, mas se tivéssemos o voto distrital, por exemplo, e candidaturas independentes em qualquer nível, além da liberdade de expressão protegida, aí sim, a gente pode sonhar a ser uma nação independente e autônoma, como nós queremos ser. E vocês, o que acharam de todas essas notícias? Eu quero saber muito a sua opinião. A sua opinião é muito importante para mim. Então deixe aqui nos comentários sobre tudo que vocês acharam. Vocês acham realmente que ele, Rodrigo Pacheco, pode pautar esse pedido de impeachment? E o que vocês acharam do que disse Ana Paula Henkel sobre Bolsonaro não apoiar Ricardo Nunes? Vocês concordam? E também o que vocês acharam dele, Pablo Marçal, acabando com jornalistas da Globo? E se você vai fazer o M, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Muito obrigada a todos, até o nosso próximo encontro.